Olá, olá, pessoas queridas. Muito boa noite para quem está chegando na nossa live especial do mês de julho, que estamos falando sobre esse descansar, uma parada, um relaxar, uma vontade de experimentar um nada, ainda mais que é férias de criança. Oba, como é que nós vamos fazer tudo isso? E nessas 5 segundas-feiras que nós temos, todas 19h30, nós temos assuntos muito especiais. Cada mês nós trazemos um tema. E nesse tema nosso é isso, essa parada, esse brincar, esse descanso, que muitas vezes nós temos uma dificuldade imensa de nós nos darmos essa condição. O que estará conosco aqui, que é a Natúcia. A Natúcia é uma pessoa que a gente se encontrou em algumas outras situações de trabalho. Oi, minha lindeza! Boa noite, Olá, Natúcia. boa Tudo noite, que bem? saudade. Olha aí. Você está me vendo? Estou te Ah, vendo que bom. bem. É porque às vezes acontece que a pessoa vê um só, ou vê ou eu, ou Uhum, vê quem está convidado. Então, que bom que a gente está podendo se olhar, porque faz um tempão que a gente não se verdade. encontra. Essa lindeza é a Natúcia Cunto, que ela tem uma escola incrível e uma maneira de lidar com a criança e com o brincar que vale muito a pena nós olharmos atentamente. Porque hoje o brincar está de uma maneira assim, sabe? Brincar é um pouco de perda de tempo, não vale muito a pena. A situação agora é por conteúdo e conteúdo e conteúdo para que as coisas aconteçam de uma maneira. Estamos aqui de uma maneira rápida, porque nós temos é que ter sucesso na vida. E para isso, quanto mais conteúdo, a coisa vai ser melhor. Por isso que dentro desse nosso mês de julho, não tinha como não falar sobre a questão do brincar de trazer essa possibilidade disso que precisa ser resgatado, que precisa ser trazido de volta e está tão perdidão, né? Então, nós não podemos trazer qualquer pessoa também para falar do brincar sem ter um segmento, lembrando que nós temos o homem por si só, esse homem ludes, é alguém que joga e que brinca, né? E assim, uma coisa que eu acho que é legal, eu estava observando, não é o ser humano que brinca, né? Você viu o cachorrinho? Os cachorros brincam, os bichinhos brincam, eles têm as regrinhas deles, eles fazem os movimentos dele, é uma brincadeira, e é natural isso, e a gente acha uma gracinha. Tudo assim, é o bichinho que faz isso, e é da natureza humana. Esse homem ludens, que é dessa prática de exercitar o lúdico, né? Essa coisa que é do brincar. E aí, com o tempo, a gente foi meio que desfazendo tudo isso, né? Era uma coisa muito sagrada também, inclusive isso, e ela foi se perdendo. E até por essa correria, que brincar muitas vezes é visto como perda de tempo, até nas escolas. Por isso a Natúcia tem essa essa escola que ela elaborou, que ela plasmou, e aí quando ela fez também, teve a oportunidade de conhecer no curso de pós-graduação de transpessoal que ela fez aqui em Campinas com a gente, lá no IPEC, então, aí foi assim, gente, quanta coisa linda, quanta coisa bonita. Então, assim, essa é a nossa convidada de hoje. Então, fique muito à vontade, dona mocinha linda. A Natúcia vai trazer. Fala para nós primeiro quem é você, fala da sua escola e se apresenta aí para nós, porque tem gente muito interessada em saber sobre brincar é viver. Seja bem-vinda, e muito obrigada por Ah, ter aceito o nosso convite. Gratidão, viu? eu que agradeço, uma grande honra, muito grande mesmo e profunda estar aqui com você e com as pessoas que te acompanham, porque não apenas pelo tema, mas pela admiração que eu tenho pelo seu trabalho e por tudo que você mobiliza através da formação dos atendimentos. Eu fui profundamente transformada a partir da formação em transpessoal, que achei que seria uma formação profissional.
num primeiro momento, quando me inscrevi e fiz aquela entrevista, e logo no primeiro encontro percebi que seria um processo de transformação pessoal. E assim foi, então eu tenho profunda gratidão. A minha prática como educadora, como gestora, foi realmente um divisor de águas a partir da formação em transpessoal. Eu sou uma pessoa apaixonada pela infância, pela vida das crianças e sempre fui uma defensora das crianças. Desde muito cedo eu comecei a me dedicar a elas. Eu venho de um berço espírita e eu gostava muito de estar entre os adultos. E aí eu percebi que havia a necessidade de uma evangelizadora de crianças pequenininhas. Não tinha ninguém disponível. Eu falei, eu tinha 12 anos. Eu falei, eu vou cuidar dessas crianças. Aí eu comecei a trabalhar com educação ali. Então, eu participava das reuniões da gestão do centro, daquilo que é dos adultos, mas eu gostava muito de estar ali entre eles. Ao mesmo tempo, fazia cursos na USE, sabe, a União das Sociedades Espíritas, fazia curso. Então, eu fui introduzida a esse mundo informal, da educação informal dentro de uma instituição religiosa, mas com muitos valores, assim, com uma ligação muito profunda em cuidar daquelas crianças e, ao mesmo tempo, trazer um caminho de reflexão. Eu cuidava de crianças bem pequenininhas, em torno de 3 anos, então a questão ali do desenvolvimento da moralidade infantil sempre me interessou muito. Então, ao mesmo tempo em que eu passava por processo de formação, como estudante ali, como participante da mocidade na época, né? Porque eu estava ali uma menininha, uma jovenzinha, eu era a professora das crianças pequenas. Então, dali para frente, eu já sabia que meu caminho seria me tornar uma professora. Eu cursei pedagogia e depois, mais tarde, atuei como professora por muitos anos em sala de aula mesmo, com crianças pequenas, até o 5º ano do ensino fundamental. Aí engravidei e desejei uma escola diferente para o meu filho. Então, a motivação de abrir a escola foi trazer eu moro em Rio Preto, né, uma cidade pequena, que também tem uma educação bastante tradicional. O sistema educacional na minha cidade, assim como em todos os lugares, é uma questão nacional mesmo, esse investimento muito grande em escolas conteudistas, com pressa, para formar crianças para o vestibular, né, para treinar para um vestibular que a gente não sabe nem se vai haver, como vai haver, daqui a pouco são tantas as transformações, né? Então, esse treino começa desde que as crianças são bem pequenas. E eu percebia que aquilo não fazia menor sentido. Quando meu filho tinha 1 ano e 8 meses, a escolinha que ele convivia, que aqui se fala assim, estuda, né? Não, criança pequena não estuda, não, ela convive. E aí ele estava nessa escolinha e adotou-se livro didático, apostila. Ele tinha 1 ano e 8 meses. Aí eu falei, como professora, eu falei, não. Fui à reunião em que se apresentou esse material, mas eu era a única que estava tendo uma crítica a respeito. Todas as outras famílias e a gestão estavam achando aquilo lindo. Ai, que maravilha, eles vão ter. Eu fiquei me sentindo um peixe fora d'água. E achei que era por bem, né, movimentar-me. Então, minha intenção ali não era abrir uma escola, não. Era encontrar uma outra escola que pudesse me atender mais, que tivesse essa abordagem mais voltada para o brincar. E foi nesse caminho de peregrinar de uma escola para outra, que eu não encontrei. Eu estava grávida já do 2º filho, tive filho pertinho do outro. Então, ele teria que ir para o berçário também. Eu falei, já vou procurar uma escola que vai o bebezinho da barriga e o mais velho, que tinha 2 aninhos nessa época, e não encontrei. Aí, numa dessa, né, o meu esposo, muito empreendedor, falou, quer saber? Não estamos achando, vamos abrir uma. Aí eu, ai meu Deus do céu, será que esse é o caminho? Então foi muito inspirado pela coragem dele e ele, assim, inspirado pelo meu amor pela educação. Ele falou, vamos lá, a gente dá conta. E fizemos. Essa escola tem 8 anos e meio que existe. Ela nasceu como Luz da Vida. E por uma questão burocrática teve que mudar o nome por registro. Na hora que eu fui patentear o nome, mudou. Assim, já tinha alguém, tinha uma escola já com esse nome lá no Nordeste, e eu não pude patentear. Aí eu falei, bom, esse nome, Luz da Vida, eu tive assim uma inspiração. Falei, há de vir um outro nome, tive que mudar o nome. Veio Viver Presente. E sabe quando foi, Leila? Em 2020. 4 de janeiro de 2020, eu anunciei o novo nome. Em março, a gente começa a pandemia. Não, Então, esse exato. nome veio assim.
a calhar com o momento, porque é escola pequenininha, numa faixa etária de atendimento não obrigatório, a maioria das crianças não tinha idade obrigatória, então as famílias poderiam tirar dali. Mas eu já tinha criado uma comunidade escolar antes ainda dessa cultura ser tão comum, né? A gente ali já tinha uma comunidade e as pessoas mantiveram a escola viva, foi muito bom, mas era dia após dia, a gente ali lutando, inclusive na pandemia, foi uma grande luta para que as crianças pudessem ter o direito à escola, porque elas ficaram isoladas em casa. Quando os adultos já tinham voltado ao trabalho, as crianças ainda foram mantidas por muito tempo em casa, Sem e nós temos socializar, ainda né? consequências Sem sem nenhuma socializar. socialização, sem se relacionar, uma coisa muito, muito triste. Muito, aquilo foi traumatizante, especialmente para É, as crianças bem pequenas, em torno de 2 anos, e na mesma proporção ali para os adolescentes. E a isso. gente ainda tem sequelas sociais a esse respeito, e ainda vamos lidar muito, e eu acho importante que a gente alerte sobre isso, porque algumas coisas, algumas condições que vão se dando no desenvolvimento da criança e do adolescente podem ter a ver ainda com aquilo que nós vivemos, que parece que está longe, né? Ah, faz tempo a pandemia, foi ontem. Em termos humanistas, a gente sabe que isso vai refletir ainda na nossa sociedade por muitos anos. Então, o que a gente tem, indo para o nosso tema do brincar especificamente, a gente coloca esse título, né, para chamar vocês a consciência de que brincar é viver. Na educação infantil, para as crianças bem pequenas, a experiência do brincar é a atividade principal dela. Essa atividade que define uma criança saudável é o brincar. Inclusive, é o fator de análise que a gente tem no campo da psicologia, da pedagogia, para considerar se uma pessoa, uma criança está saudável ou não. Um fator de saúde mental é se ela está brincando. E também da saúde física, não é assim? Quando a criança está doentinha Uhum. e ela Ela para de para brincar, não tudo, é né? Ela preocupação, para de brincar. ela para de brincar. Então, se ela faz uma febre e continua brincando, a gente fala assim: ah, tá febril, mas tá brincando. Você fala, tá ótimo. Uhum. Agora, você liga pro pediatra e fala assim: tá com febre e ficou prostrada, alerta. Agora põe atenção, porque aí Aham, não é assim? Então, se é assim, exatamente. como você bem disse, Leila, é fator assim, é a condição humana, é o brincar. Para nós adultos Uhum. que já passamos assim dessa experiência de mais conexão à fonte da vida, né? Porque quanto menores as crianças estão, mais ligadas à essência da vida elas estão, nós vamos perdendo o contato com o brincar, infelizmente. Infelizmente. Mas Uhum. as crianças deveriam ter o contexto favorável ao brincar, ter ambientes, as cidades deveriam ser brincantes, a gente deveria ter mais praças, mais locais públicos para brincar. Né? Infelizmente, a gente vê pouco, porque as praças, quando são ali proporcionadas para brincar, logo são tomadas por vandalismo. Infelizmente, nós temos poucos locais públicos. Uhum. O que as crianças têm como referência? Shopping. Shopping não é lugar de brincar. Ah, shopping tem Isso, o e quê? cheio de Brinquedos brinquedos, né? eletrônicos, E brinquedos eletrônicos. barulhentos, Uhum. que são hiperestimulantes, que subestimam a capacidade criativa, porque são todos Isso. prontos, são dados, são autômatos. E as crianças se relacionam com esses autômatos de maneira automática, também anestesiada. Elas perdem o contato com a própria agência, com a querência, com a força de vontade, que é justamente isso que dá Uhum. essa condição de brincar é viver. Porque no Uhum. brincar, a criança apresenta o ímpeto de vida. Ela tem um movimento interno que diz a ela, ninguém fala para uma criança que está saudável, que está criativa, assim, não precisa ficar dizendo brinca disso ou brinca daquilo. Tem algo dentro dela que precipita. Espontâneo, né? É espontâneo, é o que reverbera, que Isso. vem, que você fica, nossa, da onde tirou isso? Que Da incrível! onde tirou isso? E essa é a experiência de autenticidade, que depois a gente fica buscando por isso, né? Assim, a gente quer Uhum. recuperar a autenticidade.
que quando a gente era criança estava ali disponível. E num tempo mais antigo, não querendo ser saudosista, mas era mais favorável ao brincar na rua, ao brincar com familiares, assim, primos, as famílias eram mais estendidas, Na maiores, né? rua também, né? Hoje, na rua, Na se rua, a gente brincava brincava na muito, rua. livremente, e era um brincar, porque o brincar, para ser caracterizado como brincar, ele tem que ser, em sua natureza, livre. Ou seja, é diferente da gente pegar uma proposta e direcionar a brincadeira da criança e fazer um jogo educativo. Quando a gente abre a internet, às vezes tem várias sugestões de brincadeiras para se fazer com as crianças. Isso é importante dizer que não é ruim, não. Tá tudo bem se quiser fazer. Mas a gente não pode confundir esse tipo de jogo educativo que está sendo direcionado pelo adulto com o brincar. O brincar deve ser livre. É a criança quem tem que trazer a proposta de brincar para ser considerado brincar. Porque senão ela está correspondendo, ela está Então, fazendo uma resposta ao estímulo. Pode então, perguntar. deixa eu ter, assim, porque o que se tem também, frente a isso que você está falando, é assim, sempre tem um programa, né? Geralmente o que eu vejo, eu não trabalho no meu consultório, eu trabalho com adulto, não trabalho com criança, mas eu atendo as mães que trazem coisas das crianças também. Ou eu também tenho, meus dois filhos agora todo adulto, já passaram, eu sempre busquei também uma escola que não fosse conteudista. Aquela coisa já pensando no vestibular lá na frente. Então, eram sempre escolas extremamente livres, espontâneas, exatamente. Aí e teve uma que, inclusive, aqui em Campinas, ela fechou simplesmente, justamente porque era uma outra proposta que não era de preparar só para essa vida adulta, mas tinha todo um conjunto. Era uma filosofia impressionante, mas tinha que ter um grupo de pessoas que pudesse se comprometer em manter aquela escola sem essa preocupação do vestibular que estava para acontecer lá para frente e se perdia isso. Só que o que a gente via é, nossa, mas tem que ter um programa, uma proposta, porque como a criança vai passar e vai aprender certas coisas, se ela não é proposto a atividade para ela fazer. Então, quando você está falando de Uhum. espontâneo e livre, até que ponto esse espontâneo e livre não confunde com uma uma tradicional maneira de se falar, de trazer conteúdo através do lúdico, através do brincar. Uhum. Mas quando você fala essa Perfeito. coisa que é espontânea, como fica essas vertentes da aprendizagem, da educação, entre para onde o espontâneo leva e o conteúdo, quando você programa uma atividade para essas crianças, é com a intenção de desenvolver Perfeito. coordenação fina, coordenação grossa. Então, conta para a gente isso, porque esse é o grande problema de dirigir o tempo todo e se perde a espontaneidade. E traz coisas prontas Perfeito. para a criança introduzir. Conta aí para nós como seria isso. Claro, essa é inclusive a ideia que confunde as famílias que dizem: ah, se for para pagar para brincar, eu vou deixar em casa. Na Isso, escola tem que ir para exatamente. aprender. No Isso, entanto, ótimo, não é isso é? mesmo. É justamente no brincar livre que a criança traz essa expressão de vida. E na primeira infância é uma fase de constituição do eu, de firmar esse eu na vida material. Né? Então, essa criança precisa vir para a vida e enraizar-se na vida, e ela faz isso expressando-se com o conteúdo interno, com essa essência que é espontânea. Então, nós temos que garantir tempo e espaço para esse brincar. Mas, ao mesmo tempo, essa criança está numa fase escolar. Ela tem uma fase em que, Uhum. se não houver algum direcionamento, alguma orientação em alguns conteúdos, ela não acessa, porque, enfim, precisam estar organizados, sistematizados, e essa é a função da educação infantil. Sistematizar os conteúdos sem desrespeitar a dimensão do brincar. Como? A gente tem que
compartilhar, isso estou dizendo a partir, inclusive, de referenciais do MEC, referenciais legais. A gente vai organizar uma proposta pedagógica em que as crianças tenham bastante tempo de brincar livre e algum tempo de propostas orientadas, que ainda assim devem ter o brincar como linguagem principal. Aí entram assim, vamos supor, eu vou fazer, as crianças precisam, pequenas, terem acesso à leitura e escrita. Elas vão passar por um processo de letramento, não alfabetização, porque isso vem lá no ensino fundamental. Mas elas têm que acessar a cultura letrada, é um direito de aprendizagem das crianças. A gente pode fazer isso colocando no quadro Bá, Bebi, Bobu, B da barata, U da uva, o V do vovô. Ou a gente pode fazer isso num contexto em que tem o brincar como linguagem, que é, por exemplo, através da literatura infantil de qualidade, textos literários que ajudem a fruição, a imaginação, que tenham uma estética na ilustração. Não são esses livrinhos que a gente compra em feirinha de livro no shopping. São livros de Companhia das Letrinhas, Brink Book, Editora Panda, são livros de qualidade literária. Aí a gente lê todos os dias para essas crianças, elas se apaixonam pelas histórias, elas imaginam e ao mesmo tempo elas sabem que aquela leitura, que aquelas palavrinhas têm uma função social. A minha professora abre um livro, me mostra que tem imagens e tem um monte de letrinha. Aí o que a criança pequena que tem acesso à literatura infantil começa a fazer, Leila? Ela começa a fazer a pseudo-leitura. Ela passa o dedinho, ela conta a história, ela repete, porque ela já está sendo inserida na cultura letrada. Então, a criança ter acesso aos livros, a gente está dando a ela o direito, né, garantindo a ela esse direito de aprendizagem. Eu posso, por exemplo, trabalhar com receita. Por exemplo, estou trazendo aqui um campo de conteúdo das linguagens. Numa receita, ela pode brincar de culinária. Aí a gente mostra o texto, o gênero textual receita. A gente pode mostrar para ela as quantidades, as proporções, a coisa da transformação do processamento de um alimento que se transforma numa outra coisa. Veja quanto é rico esse conteúdo e ela faz isso brincando. Não significa que ela faz isso sem normas, sem regras, sem ordem. A professora pode ter planejado. Não precisa ser um improviso. O espontâneo não é improviso. O espontâneo e o autêntico é dar espaço de agência, de atuação para a criança. Dela participar daquela experiência, dela ser considerada na hora da gente planejar. Mas ela tem que ter tido bastante tempo de brincar no quintal, brincar com os brinquedos da sala, brincar sem a interferência do adulto, conduzindo. Agora é hora de brincar de casinha. Agora é hora de pular corda. Agora é hora de jogar bola. Agora, que nem ratinhos, que às vezes tem escolinhas que fazem assim, de meia em meia hora, troca atividade. Não dá nem tempo para a criança criar e se relacionar. Então, lá no Brincar Livre, é o tempo e o espaço dela relacionar-se com os amigos, dela ter conflitos, porque os conflitos vão fazer parte desse desenvolvimento do eu, da percepção do outro, da percepção de que ela está em parte, como parte de um coletivo, de um contexto que é o mundo. A escola representa o mundo para ela, né? É um recorte do mundo. Então, ela tem que ter Sabe o que eu tempo para penso? ter essas relações. Sabe, falando nisso, né, imaginando algumas pessoas que estão aí assistindo vão falar assim, mas eu não sei se eu tenho paciência de deixar o livre, por exemplo, numa escola ou mesmo em casa, né, o brincar pelo brincar, o brincar que é essa questão desse trazer esse brincar, porque assim exige uma entrega também de quem está junto, de não direcionar para as coisas acontecerem, porque a criança tem um ritmo dela e cada um tem o seu ritmo. Então, fico eu aqui pensando o quanto não tem que ter de um preparo do adulto que está acompanhando esse brincar sem ansiedade, sem fazer no lugar da criança, porque às vezes a criança está no ritmo dela, o adulto já quer terminar, já quer ajudar a fazer ou mostrar como é que chega até o final, Faz. dentro daquela referência da regrinha,
que deveria ser, ou do que aprendeu, ou coisas do tipo assim. E aí perde, quando está muito estruturado, perde a beleza dessa coisa da criação, de fazer a criação, Hum, né? Então, como também precisa de hum, um preparo desse condutor, desse facilitador, para para ele poder estar disponível e entregue realmente a esse mundo infantil. Precisa de paciência, tolerância, entrega, né? E esse acompanhar, mas é um acompanhar meio só distante, é um acompanhar flexível, que assim, eu estou aqui, mas ao mesmo tempo, né? Então, como exige muito mais esse trabalho, por isso que não é um trabalho, eu vou pagar para a criança brincar, mas exige muito mais de quem está acompanhando a criança esse tipo de interação do que uma que é programado. Vamos fazer agora, vamos pintar, agora vamos pular corda, agora vamos não sei o quê, vamos brincar de não sei o quê, não sei o quê. É porque hoje está programadinho, então facilita o trabalho dessa pessoa que está orientando. Exige muito mais. claro. Exige muito mais. Absolutamente. Você toca num ponto muito sensível, Leila, porque nós precisamos acessar, além de tudo isso que você falou, da paciência, da presença, da entrega, eu vou dizer uma palavra aqui que me ocorre: humildade. Nós temos que Sim. ter a capacidade de acessar uma certa desimportância, um lugar de se tornando desnecessário, porque nós ficamos muito egocêntricos, né? Principalmente quando nos tornamos pais e mães, esse narcisismo que exacerba e a gente quer se Uhum. ver na continuidade daquela nossa criança. Então eu me projeto nela. A Sol, que você tão bem conhece, que foi quem nos conectou, Uhum. me diz assim: Natúcia, haja trabalho pessoal, né? E com sua equipe, porque é uma fase em que nós, os pais e mães, estão com todas as suas neuroses projetadas nas Sim. crianças. Então, se eu tenho uma carência, uma dependência emocional, por exemplo, eu perturbo o campo da criança enquanto ela brinca. Desde que Uhum. não estou falando de criança grandinha só, não, de bebê, Leila. E existem pesquisas que dizem que depois, essas crianças que tiveram grande interferência no brincar, que foram distraídas o tempo todo, que tiveram adultos em torno delas, recreadores, atuando como recreadores, animando essas crianças, elas ficam dependentes desses adultos e dessa atenção, Sim. e depois algumas até desenvolvem déficit de atenção, porque elas têm pouca, baixíssima capacidade de se concentrarem nas próprias vontades e nas próprias experiências internas. Nossa, isso E é aí, muito precioso. O que você está falando, por favor, fala assim, se fosse estar escrito, ia ter em letreiros luminosos, sim, porque sempre tem a mãe ou alguém acompanha, sempre todo brincar tá junto e se tornando importante. A criança fica esperando a mãe chegar para poder brincar, e aí a mãe vai dirigindo a brincadeira, tá junto, mas tá com o adulto. Então a criança vai ficando essa dependência. Nossa, isso é vital, porque tem mãe que fala, eu não posso abandonar. Eu tenho que deixar exato, essa criança, não vou abandonar. Eu vou deixar essa criança sem o meu acompanhamento, como pois se isso é. fosse a coisa mais importante. Mas, na verdade, ela precisa ser necessária, né? Uhum, exatamente, Leila. Então, por isso, inclusive, que eu comecei na escola, quando elas vai se tornando uma comunidade, a cuidar dos adultos. Por ser uma defensora das crianças, eu entendi que eu precisava ajudar os pais e mães a deixarem as crianças em paz para se desenvolverem. Porque muitas vezes se acabam por amor, claro, sempre por amor, é, exigindo muito da criança, exigindo dela que ela se Sim. desconecte de si para Sim. satisfazer o desejo da mãe ou do Uhum. pai e serem muito importantes para essa criança. Uhum. E a criança, Uhum. quando está bem assim emocionalmente, segura afetivamente, ela brinca em paz, ela brinca Uhum. sozinha. Só que nós Isso. temos uma romantização da maternidade, especialmente da maternidade, mas também temos muitos pais envolvidos nessa confusão de que, para serem bons pais e boas mães, tem que brincar junto.
E há um campo de Ai, que culpa delícia tão você falar isso. grande. Gente, escuta isso, ó. Escuta isso, porque isso é Escuta, vital, porque e é cobrado, Natúcia, é é cobrado que você tem que cobrado. estar junto, que você precisa sentar junto e trabalhar junto, não vendo como isso, na verdade, é para uma satisfação muito mais dos pais do que a necessidade da criança. Foi introduzido essa coisa de quanto menos necessário é o pai e a mãe. Isso que é saúde, porque a criança vai criando, que é o nosso segundo tema lá no final, no última segunda-feira, que é Sim, isso que você vai trazer também, que é a autonomia, a construção da sim, autonomia da criança. Uma coisa que é importantíssima também que você falou, que eu acho precioso, uma coisa é o que você fala nessa filosofia, nesse jeito de ser, mas os pais, eles não sabem disso. Quando você tem um acompanhamento e dá essa orientação para os pais, é a escola e a família que trabalham junto. Porque uma coisa que às vezes eu observo é que a família tem um jeito de ser e eles colocaram a criança numa outra pedagogia, numa outra filosofia. E isso daí a criança fica perdida. Na escola é de um jeito e em casa é de outro jeito. E isso daí causa uma situação muito. E a criança fica no meio de tudo isso sem saber de nada. Então, isso que você está dizendo, vindo de uma profissional como você, que tem a escola e está libertando essas sim, mães disso de falar assim, gente, precisa brincar o tempo todo. É importante estar junto, mas essa autonomia vai para onde? A mãe se tornando, o pai, quem está junto, mas geralmente é a mãe, se tornando extremamente necessária e a criança dependente dessa mãe, né? Nem é às vezes mãe, é uma babá, uma uhum, cuidadora, que o tempo todo é uma terceirizou também isso. Então, isso que você está falando, se você puder repetir, sim. por favor, para quem está Repito. chegando agora, poder ouvir de novo, é Sim. libertador. Por gentileza. Sim, inclusive, Leila, tá aí a chave. Eu vou te dizer que eu tenho percebido que está aí a chave das crianças estarem anestesiadas na tela. Porque, veja, elas não sabem brincar sozinhas. O pai Isso, e a mãe, vamos colocar a mãe, porque aí a culpa isso. nasce junto com essa mãe. Vamos lá. Essa mãe não está com presença, com paciência, com vontade de brincar com essa criança vai lá e chama mãe, vamos brincar, vamos brincar. Aí ela diz que não quer. O que essa criança, para ficar sossegada, só tem um recurso: tela. Essa é a nossa fantasia, é a nossa ideia. E não só uma fantasia, mas é concreto, desde que a gente está numa cultura que não sabe que criança precisa brincar sozinha. Desde cedo, desde bebê. Eu faço orientação familiar para os bebês ficarem a partir de 2 meses no tapetinho, no chão, brincando sozinhos com os adultos de longe, acompanhando e não distraindo o bebê, colocando chocalho na cara dele. E a mamãe, ô papai. Veja, eu não estou dizendo para abandonar o bebê à própria sorte. Eu estou dizendo assim, vamos lá, à prática. Esse bebê foi amamentado, cuidado, trocado, arrotou, está seguro, cochilou, acordou. Não está na hora de mamar ainda, de novo, por exemplo, porque não está expressando fome. Onde esse bebê tem que ficar? Só grudado no colo? Não. Ah, mas nós estamos falando da esterogestação, que é muito importante o bebê ter colo. Sim, eu reconheço, fiz isso com os meus filhos, é importante. Mas não é só no colo, são muitas horas do dia. Ele vai ficar no chão brincando 5 minutos, por exemplo, não é um monte. Porque ele é piquitico. Aí sabe como que ele brinca, Leila, bebezinho? Com o próprio corpo. É a mãozinha que ele Uhum. descobre. Aí a mãozinha passa no rosto, é aleatório, ele não tem governo ainda. Essa mão é meio indiferenciada, sabe aquilo que você ensinou pra gente? Esse todo indiferenciado. Depois começa a perceber que é meu. Aí passa de novo, governa. Opa, é meu, põe na boca. Aí a gente vai lá e tira da boca e fala, ai, vai chupar dedo, que bobagem. O bebê está explorando o próprio corpo. O primeiro brinquedo do bebê é o corpo. Depois é um tecidinho, é uma fraldinha que você coloca do lado, essa fraldinha passa na cara. Sabe essas fraldinhas de boca? Que aí ele pega e brinca, daqui a pouco é o pezinho, aí ele começa a girar de um lado para o outro. Se ele está fazendo esse processo todo em paz, Leila, a riqueza do desenvolvimento da autonomia emocional que essa pessoa desenvolve, porque é uma pessoa, é um sujeito humano ali, um filhote de humano conhecendo o próprio corpo e se estimulando. Então,
Tá bom, Uhum. Natúcia, eu tô te ouvindo agora, mas eu não fiz isso com meu bebê, eu fiquei ali em cima dele, piquitico, o tempo todo, ele chamando a atenção para mim e dizendo para ele, tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. E agora, o que que eu faço? Minha criança está com 3 anos, por exemplo, e não brinca sozinha. Não tem problema. Sempre é tempo de começar. Só que a gente precisa primeiro saber disso, como a Leila está me pedindo aqui. Explica que isso é importante. Porque senão, essa criança chega lá na escola, como nós recebemos várias crianças que não sabem brincar. Elas ficam paradas no meio do quintal, olha para um lado, olha para o outro, e não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Só que sabe a riqueza? Não demora 3 dias, ela está sabendo, ela está descobrindo, porque aquele ambiente está favorecendo. A criança, eu já disse, está próxima à fonte da vida. Ela tem as respostas. Dentro dela, o potencial de saúde está assim, elevadíssimo. Ela ainda não passou por tantas contingências na vida, por tantas adversidades. Algumas passam, né? Mas vamos dizer assim, de maneira geral, ela está ainda muito saudável, muito pertinho, então rápido. Conforme o ambiente muda, o estímulo novo acontece, ela vive. É lindo. A Bruna, nossa coordenadora da escola, a primeira professora da escola, está aqui, está dizendo, o processo é lindo de acompanhar. Elas descobrindo brincar, elas têm um brilho no olho quando sabem que tem um potencial, porque é profundamente prazeroso. É assim, delicioso para a criança descobrir isso dentro dela e ela fica eufórica, envolvida com o Uhum. ciclo e percebendo que influência ela tem no mundo. Porque veja, se o adulto sempre brinca por ela, tem pais, mães, cuidadores, babás que brincam literalmente pela criança, pega o carrinho e faz brrr, pega a boneca e diz, vamos dar papá, e pega não sei o que, e pega outra coisa e vai atuando. Essa criança faz o quê? Ela aprende que é assim é que brinca, e ela fica dependente disso, e depois ela não sabe mais o que fazer sozinha. Aí você fala assim, mas minha criança não brinca sozinha, eu posso tentar. Ela não brinca, ela fica me chamando para eu ser um personagem do brincar dela. Ou então mães e pais que têm um filho só falam com culpa por terem um só, dizem, mas ele não tem irmão, então não sabe brincar sozinho. Quem disse que por ter irmão é garantia? Porque tem irmão que é igual gato e rato. Não é garantia nenhuma de que vai ter um amigo para brincar em casa. Até porque tem uma diferença de Uhum. idade, os interesses são diferentes. Parar com essa ideia também de que tem que ter mais de um filho. Tem que ter se quiser ter, não para dar um irmão para o outro. Quem disse que o outro tem que ter Aham. essa carga? Depois eles falam assim, eu não queria esse irmão, para que você foi ter esse trem aqui? Não é assim? Eles falam, devolve isso de onde Exatamente. veio. Aí você fala para ele, eu tive para você horas. Então vamos assumir a nossa responsabilidade. Se quiser Não, ter eu mais tive filho, para que você tenha. para eu não ter que ficar com você. Eu tenho, Brincando. tenho aqui um amiguinho, para de ficar aqui, não queira ficar, eu não quero ficar com você. Toma teu brinquedo, que é teu irmãozinho. Então, eu quero recuperar a esperança das pessoas que estão aqui nos acompanhando, dizendo, por testemunhar o desenvolvimento de mais, assim, centenas de crianças ao longo desses anos, é que elas recuperam rapidinho o senso de brincar quando você cria as condições. As condições são assim, você precisa tirar a tela, obviamente, né? Porque com a tela é um recurso que gera estímulos cerebrais muito intensos, muito estimulantes e que geram dependência. Então a gente Hum. precisa desintoxicar. A criança vai lidar com o tédio. Ai, Esse tédio, que porque a legal. Isso gente, mesmo. a gente, a gente quando tinha tédio lá na época de brincar na rua, e aí todo mundo que está aqui, que é adulto, vai lembrar de ter tédio, mas muito rápido. Quando a gente está bem, o tédio é o motor para a próxima atividade. Deu uma paradinha, você fica, mas o que eu vou fazer? Nem que seja fazer nada, é do tédio que a gente toma uma decisão. Então, o tédio é fundamental. Se a criança não acessa Uhum. tédio, tampouco ela acessa criatividade. E a gente está lidando mal com o tédio das nossas crianças. A gente não dá espaço para esse tédio acontecer. A gente está o tempo todo criando atividades dirigidas, sai de uma coisa, vai para outra, sai de uma coisa, vai para outra. A escola faz isso, a família também. E aí a criança não tem acesso a esse sentimento fundamental para criar. Então, primeiro, ela tem que acessar tédio. Uhum. Aí ela tem direito, como é
A criança, quanto menor ela é, ela tem pouquíssima experiência de contato com as próprias emoções e não sabe lidar ainda com o que sente. Então, ela tem direito de lidar, vamos dizer assim, mal com o tédio, dela chorar, dela ficar brava, frustrada. E a nossa Mas, na resposta a verdade, essas expressões, quem que, na verdade, ela não incomoda pode mais o ser tédio, tão né? O tédio o incomoda, acho que adulto. muito mais os pais do que o adulto, do que a própria criança, porque também ela não tem essa noção do tédio, do que é essa parada. Não, O não tédio é alguma coisa assim, sabe. que faz parte da parada de algo para o outro. Nós que estamos pondo o nome de Isso. tédio como uma coisa ruim, mas o tédio ajuda a você eliminar excessos de qualquer coisa que esteja aí, qualquer excesso. O tédio é necessário fazer uma limpeza para dar um tempinho de como se Claro. fosse estou respirando, me dá uma. Agora, foi colocado pelo adulto que, como tempo tem que ser, não pode parar, porque parar é perder dinheiro, perder negócio, perder tudo. Então, foi trazido o tédio como uma coisa que é ruim, não é legal, mas o tédio faz parte, como você falou, para dar o tempinho para fazer uma nova atividade, recriar alguma coisa. Agora, a gente Uhum. não permite, mas por outro lado, fica dando Ritalina, ou fica dando remédio, porque a criança está com uma tensão disparada para tudo quanto é lugar. É óbvio. Ó, Olha quantos estímulos que ele tem que dar uma resposta. Ele tem que rapidamente, nem é resposta, né? É reação. Porque para resposta reação você precisa de um pouquinho de tempo para de você ver o que você vai percepção. responder. Mas é uma reação e tem que Uhum. ser rápido, porque isso é que gera. Não sei se você recebeu, tem uma tartaruga e um coelhinho que são colocados para eles ter um percurso. Quem chega primeiro? A tartaruga ou o coelho, ou lebre, não sei qual que era. Então a tartaruga vai no tempinho dela. Aí o que, que acontece com o coelho? Ele vai mais rápido. Aí qualquer movimento que está acontecendo, o coelho dá uma parada e fica assim, com aquela carinha, olhando para tudo quanto é lado. Ele olha, 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 e a tartaruga está ali, né? Então é um empreendedor que está trazendo isso, falando que o importante não é ser o mais ligeiro, o mais rápido, é ter foco, saber onde você está, para onde você quer chegar, e Constância. vai no seu ritmo. Mas não é rapidez, porque se você está com rapidez, mas está ligado a tudo que te chama atenção, você não chega aonde você quer. Uhum. Acabou. Não é por aí que as coisas acontecem. Uhum. Isso tem a ver com a questão do brincar, nessa questão da educação, onde, sabe, quando tem muita distração demais, eu perco o foco. Uhum. Eu perco eu de mim mesmo, né? Eu me perco Sim, de mim mesmo. sim. E a gente ajuda a criança a desenvolver foco, por exemplo, limpando um pouco do ambiente. Existem crianças que em suas casas têm mais brinquedos, e brinquedos eletrônicos de toda a ordem, do que tem na minha própria escola para 80 crianças. Compreende? Se a gente tem Sim. família que assume isso, especialmente as famílias com condição mais abastada, assim, dizem, nossa, tem uma brinquedoteca com muita coisa. A pessoa pequena, a criança, ela não consegue suportar esse excesso de estímulo e gera uma confusão mental e emocional tão grande que ela paralisa diante daquilo. As crianças sofrem, sabe? Então, é limpar mesmo. Eu recomendo fortemente doação. Você, inclusive, vai gerar uma conexão com o mundo, com a circulação daquela energia. A criança aprende sobre isso. Tem criança que sofre um pouco para doar algumas coisas, mas é uma experiência de valor. É um valor que a família constrói quando diz, olha para o entorno e fala, nós estamos com muitos apegos, nós precisamos liberar aqui algum espaço. Mas não é espaço para ser preenchido com outros objetos, é para ser preenchido com o ser, com o estar, com o experienciar, né? Então, isso é importante, limpar. Se você ainda não está preparado para doar, porque também há dificuldade nisso e o adulto tem que trabalhar com isso, às vezes mais do que a criança, se a criança estiver chorando muito, com muito apego, observa você, quais são os seus apegos, porque às vezes é uma continuidade do seu sentir que ela expressa ali. Aí, bom, você ainda não está preparado, você vai se cuidar, vai levar isso para sua terapia, guarda, pega um tanto dos brinquedos, guarda, eleva.
põe no maleiro e vai liberando poucos brinquedos por vez. Outra dica é Uhum. criar um contexto de brincar que seja sedutor. Não é ficar montando grandes cenários de brincar para a criança, não, mas supondo que você more numa casa que tem uma garagem. Pega alguns brinquedos da sua criança, do seu filho, da sua filha e coloca, não dentro de uma caixa, mas a gente na escola faz assim, estende um tapete de barbante, por exemplo, assim, e coloca alguns carrinhos em cima, junto com uns bloquinhos, junto com uns tecidinhos, por exemplo. Deixa ali e diz assim: olha, filho, o que a mamãe preparou para você brincar? Esse essa é uma forma de você ajudar essa criança que não sabe brincar sozinha a montar a sua primeira parte do brincar, que é organizar esses brinquedos para criar. Tem criança que faz isso de forma autônoma. Se a sua criança ainda não faz, você ajuda ela, cria o contexto de brincar e se afasta e diz a ela assim: a mamãe preparou para você brincar. Eu vou estar ocupada lá na Uhum. cozinha, pode brincar. Vai brincar em paz. Eu sempre recomendo isso às famílias, Leila, quando uma criança está muito vivendo situações difíceis internamente, expressando-se, muitas vezes ela está captando mesmo o campo familiar e generosamente tomando para ela e expressando aquilo de alguma forma, assim, distorcendo os próprios comportamentos para chamar a atenção da família de que tem algum problema Aham. latente ali. Eu sempre oriento, assim, as famílias, quando elas tomam consciência de que geralmente é do campo do adulto, eu peço para elas, olhe bem para os olhos da sua criança e diga: vá brincar em paz. Você está livre para brincar em paz. Essa é a sua Ai, função que na bem. vida. Que Vai alívio, né? Que dá uma brincar em sensação paz. Já boa, né? Dá pensou? uma Tira sensação uma boa. carga. E aí eu falo assim, como adulto, deixa que disso eu cuido. Eu, papai, nós cuidamos desses problemas de adulto, você está livre para brincar. Então eu libero ela e libero esse vínculo que está distorcido de dependência, porque crianças que estão convivendo em ambientes cheios de conflitos, adversidades entre os adultos, por exemplo, às vezes elas grudam no pai e na mãe, na na tentativa, né, amorosa de cuidar desses pais, de grudar ali para garantir que os pais fiquem bem. E ela não tem essa função na vida. Ela não veio à vida para cuidar do pai e da mãe. Ao contrário, né? Isso. Então, a gente libera essa criança para ir Uhum. brincar com saúde e cria esses espaços convidativos, amorosos, afetivos. Às vezes, gente, são assim, organizar alguns potinhos, pote de requeijão, é, coisas que você, embalagens, brinquedos que a gente chama na escola de brinquedos de não estruturados ou de largo alcance, é assim que a gente nomeia na pedagogia. Isso porque eles não estão prontos já e dá largo alcance à criatividade. A criança é que cria esses objetos e elas Uhum. amam, né? As crianças geralmente gostam mais das embalagens do que dos próprios brinquedos eletrônicos quando são pequenininhas e ganham, elas querem a caixa, né? Então deixar brincar com caixa, com tecidos, criar cabanas para elas brincarem, às vezes é só colocar um tecido grudado numa cadeira, na outra cadeira e pôr umas coisas ali embaixo, umas almofadinhas e dizer: olha o que a mamãe preparou para você. E você vai brincar. Ah, mas eu tenho que sentar Uhum. junto. Se a minha criança quiser, você fala assim: olha, o brincar é a sua tarefa, é a sua atividade. A mamãe vai ocupar-se de outra coisa. Se você puder ocupar-se de coisas da função da casa, da função, sem ficar, por exemplo, no celular, se você fizer algo manual, inclusive, na pedagogia Waldorf tem uma indicação que os adultos cuidem da casa, dos afazeres, e se não houver o que fazer, que façam crochê. E que a criança veja o adulto ocupado de uma função produtiva, mas não pela produtividade, mas sim pela função do cuidar daquele lar. Né? Isso é Uhum. mais estimulante para a criança também ocupar-se das próprias funções. Né? Então, é algo que Uhum. inspira. A nossa E escola, Viver Presente, não é uma essa escola questão, Waldorf, mas ela essa parte da pedagogia inspira a gente, né?
E essa questão de muitas mães, muitos pais estarem online agora, que não é cuidar da casa, mas enquanto a criança está ali, ela está fazendo esse movimento também de estar no computador, ou estar trabalhando, ou estar conversando num lugar, às vezes até no mesmo ambiente, enquanto o pai está no escritório, a mãe está na sala, ou troca. Isso é algo que, mas vê que está online, que está nos eletrônicos ali, né? Então, Sim, isso já é sim. alguma coisa também, essa volta do pai e da mãe para casa, principalmente da mãe, com esse trabalho híbrido, ou apenas também está trabalhando só com as telinhas. Como é visto isso? Esse campo do trabalho em casa, quando bem colocado, é importante sinalizar para a criança que ali é um momento de trabalho. Então, se possível, escrever uma plaquinha, mamãe trabalhando. É diferente. É claro que não é fácil para a criança, viu? Porque ela tem que lidar com a ausência Isso, emocional na presença física. Então, isso é isso. confuso para ela. Mamãe está aqui sob meu olhar, mas ela não está disponível para me olhar. E aí a criança precisa ser avisada. A mamãe está em casa, ao mesmo tempo, a mamãe está dedicada ao trabalho. Então, por esse momento, aí geralmente essa criança está cuidada por um terceiro, né? Por esse momento, você vai brincar em paz e tal pessoa está de olho em você, está cuidando de você de longe. Se precisar de algo, porque é isso que a criança é o que a gente chama de segurança afetiva. Quando ela está segura de que, se precisar, tem um adulto a quem recorrer. E para isso ela tem que ter uma vinculação forte. Se eu estou Uhum, brincando e me machuquei, eu chorei e aí alguém veio me cuidar. Eu chamei, alguém veio me cuidar. E isso dá a ela segurança para ir brincar em paz. Então ela tem que saber que, caso ela precise, alguém estará ali para dedicar o cuidado a ela. Aí, bom, uhum. é diferente, Leila, do que a gente hoje está chamando de parentalidade distraída, que é pai e mãe assim, ó. Olha essa cena que dura. Aham, Quem tá aqui, né? Aqui é o celular. Então não há olhar, não há conexão, porque a minha conexão está com a tela. Então estão todos distraídos, os adultos e as crianças escondidos, anestesiados atrás das telas. Se a gente conseguir validar um espaço de autocuidado, a gente quer também estar no celular, claro, tudo bem. Estou demonizando esse campo, não. A gente gosta, nós estamos aqui, inclusive, por causa dessa uhum. tecnologia, maravilha, né? Então, não é para isso, mas é importante ter uma medida, né? Não estar o tempo todo com a criança e você no seu celular, ou cuidando das coisas e com o celular ao mesmo tempo. Então, é bom que a criança veja que a gente acessa outras coisas e a gente deixar um tempinho do celular. Quem sabe assim, vamos supor, a criança que tem uma boa rotina de soninho, ela vai dormir aí em torno de 8h30, 9 horas. Quem sabe você dedica um pouquinho depois, sei lá, das 9 às 9h30, para você se zapear no seu Zap Zap, no seu Instagram, para você rolar uma telinha ali que dar uma distraída, tudo bem. Mas não fique o tempo inteiro. E também é cuidar dos cuidadores, porque tem muitas famílias que dizem: não, eu não quero escola, eu prefiro babar em casa, que é só uma pessoa para mim, a criança. Cuidado, porque existem muitas babás que estão dedicando cuidados distraídos para essas crianças. Estão empurrando o carrinho da criança passeando e no celular ao mesmo tempo. Nos condomínios está Uhum. assim, desse tipo de situação, porque é muito difícil dedicar atenção exclusiva a uma criança só. Na escola, Uhum. pelo menos em boas Depois escolas, não se já está trabalha com o sendo. celular. Já está sendo cuidado, né? Não vai cair, está sendo cuidado, não importa que um pouquinho eu veja. E aí tem a outra coisa da importância do relacionamento também. Claro. Porque não adianta uma babá que geralmente só se ela foi muito bem treinada, mas aí ela vai trabalhar numa escola, ela vai trabalhar em algum lugar e não vai ser uma babá só de uma criança ou de irmãozinhos ou algo assim. Então é pensar nisso também, né? Quem é? A gente às vezes cuida tanto da gestação, cuida tanto do que você se alimenta, faz yoga, faz tanta coisa, depois entrega a criança na mão de quem? De quem? O que você Uhum. treinou?
essa pessoa para ser uma continuidade disso que você quer. Então, na escola, pelo menos você escolhe que pedagogia que é essa, que ambiente que é esse. Nunca vai faltar alguém, você vai levar essa criança, uma babá Sim, que falte, a criança vai ficar aí agora, vai deixar com tudo. quem? Numa escola tem um acompanhamento, tem um olhar que não é de uma profissional só. Eu vejo que na sua escola você tem a nutricionista, você tem as pessoas que estão. Nossa, tem muita gente ali, e uma Muita preocupação com o gente. alimento também. Eu vejo, eu sigo vocês, assim, eu vejo que como a coisa da alimentação faz parte do brincar, né? Faz Sim. parte dessa atividade lúdica, que é Desse introduzido e não só recarregar. enfiado na criança, como tem que comer, não, mas como faz parte do gostoso, dessa atividade gostosa, que é a alimentação, e o estar junto, de manusear esse alimento, de experimentar os sabores diferentes, entrando nessa área do prazer, né? Não ai, tem que comer, da obrigação, enfia na boca da criança e acabou, e ela nem tem de onde veio isso, que mágico, de onde apareceu essa comida. Então, tudo isso que você Uhum. está trazendo essas atividades todas se transformarem nesse Sim. brincar, fazendo parte da criança de uma maneira espontânea, né? Integral. Criativa, integral. Justamente. E para a gente amarrar aquela questão da culpa da mãe e do pai que não brincam o tempo todo com a criança, nós não podemos esquecer que a nossa função como pais de uma criança é trazer a vida e sustentar essa vida, enquanto esse sujeito ainda não pode se autossustentar. Mas esse caminho, ele precisa ir sendo dedicado desde o nascimento, visando a tornar-se desnecessário, desnecessária, o pai e a mãe. Quando cumpriram a sua função de pai e mãe, eles são desnecessários na fase do jovem adulto, né? E até Uhum. antes, quando está ali na adolescência, esse pai e mãe precisa ter essa humildade para se retirar do lugar de protagonistas, das referências primeiras, para poder deixar que o mundo e o grupo seja a referência. Né? Então, a gente precisa ir trabalhando, e nós vamos falar disso lá na última live, sobre o desenvolvimento da autonomia emocional, intelectual, física e tudo mais, mas é bom falar disso nesse campo do brincar, que aqui está a raiz. Confia de que a criança tem uma potência de vida e é através do brincar que ela desenvolve habilidades de vida para se relacionar com o outro e com o mundo. E para isso, a gente precisa garantir que essa nossa função de tornar-se desnecessário está sendo feita, está sendo bem feita. Então, ao invés de gerar culpa, a hora que você vira a sua criança brincando sozinha, alegre-se e diga: yes, aí está, aí está. É. Ela está fazendo a função dela e eu a minha. Eu a minha. Eu estou assegurando a ela o direito dela estar consigo e estar com os outros no mundo, porque eu não posso ser o mundo dessa minha criança para sempre. Uhum. Ao longo do Uhum. primeiro ano Uhum. de vida da criança, eu devo ser o mundo dela. Depois disso, é ela na relação com a vida e com os outros. São muitos outros que ela Uhum. vai precisar lidar nessa vida. Você não pode ser a Uhum. única, né? Uhum. Se você quiser ser É a que lindo única na vida isso. desse Na ser que verdade, você o que você trouxe está à vida, trazendo, né? na, na verdade, o que você está trazendo é o oposto de que muita gente se cobra, né? Essa cobrança eu tenho que acompanhar quando a pessoa. Mas e é isso que a Natúcia está falando, ao mesmo tempo, é incrível que não é. Bom, já que a Natúcia falou isso, é assim que é, eu posso sair de perto da criança, eu posso deixar ela, o Deus dará. Não é isso que está sendo falado, hein? Uma Não. coisa é a cobrança de o tempo todo estar junto, e aí isso daí exige isso que você está chamando muito bem dessa humildade, do quanto menos necessária os pais vão se tornando, mas não porque abandonou, é porque proporcionou, olha o que eu fiz para você. Quando você faz, eu ficava escondida debaixo da cama para brincar. Às vezes eu ficava lá embaixo, porque não era cama box, era aquelas camas mais altas que você Sei. cabe dentro da. E a boneca que eu mais gostava era a boneca de pano. E que era aquela molinha, que, né? E que hoje é uma coisa assim, essa coisa gostosa do aconchego, né? As bonecas Waldorf, Sim, ela de não tem pano. expressão. Quem vai pôr expressão na boneca, que ela tem um risquinho, né? Ela tem
dois pontinhos, que é o olhinho, tem o narizinho e tem um risquinho. É a criança que vai dar para a boneca se ela está sorrindo, se ela está triste, ou se é o que está acontecendo. Não tem aquela cara já montada, né, de uma Barbie que não é nem ser humano, aquelas pernas, aqueles membros enormes que nem é humana. Então, é esse resgate mesmo. E uma coisa que é, gente, não é porque nós estamos falando disso que a geração de agora, ela não é muito importante. É muito válida, porque quem está criando e quem está fazendo, eu estou falando isso baseado até nos atendimentos, tá, Natúcia? Porque Uhum. aí muitos pais falam, porque no meu tempo, no meu tempo, no meu tempo. Gente, é outro tempo agora. O que as crianças estão Sim. vivendo com inteligência artificial, com tanta coisa oferecida, elas estão num tempo muito diferente do que os pais, do que os avós eles tinham. As oportunidades são diferentes, mas não é por isso que é uma geração fadada ao fracasso. Porque senão a gente Não. está gerando uma situação que parece que, nossa, coitados, olha, porque tem uma pesquisa que o número, hoje em dia, tem um número maior, o mais expressivo de todos os tempos, onde tem a baixa da criatividade. Onde é a primeira vez que os pais têm menos, têm muito mais condições intelectuais do que os filhos. Mas Sim. isso não está ligado ao tempo, está ligado como tem a gestão desse tempo, como está tendo a Sim. administração desse tempo. Então, a gente tem que estar cuidando muito desses seres que estão vindo para modificar esse mundo, para dar um jeito Uhum. nesse mundo, senão eles ficam coitados dessa geração que tem agora, porque no meu tempo, no meu tempo, no meu tempo. Então, é acolher esse tempo agora, Sim. porque tem muitas mudanças, muita coisa, em termos de sexualidade, em termos de o que é que está acontecendo, de tudo, de gênero. Gente, quanta coisa que precisa Sim. disso que a Natúcia vai trazer no nosso último encontro, que é sobre a questão dessa autonomia, né? O quanto que tem Uhum. um eu presente para a gente dar conta de tudo que está acontecendo aí. É um momento de mundo muito especial, de muita mudança em termos política, de doença, de tudo, né? Que precisa ter uma Uhum. condição de resgatar o ser humano para a gente poder ter condição da humanidade, Claro. né? Ela ir para frente. Nós estamos construindo esse mundo, que vai depender de como nós estamos dando conta dele. Então, eu acho que muitas vezes o que você falou, né, dos pais, muitas vezes a gente oferece para os filhos essa falsa ideia, que é o que eu não tive, eu vou oferecer para o meu filho. Quem disse que seu filho precisa do que você não teve? O que eu gostei, eu vou oferecer para minha criança. Quem disse que é disso? É porque falta essa entrega, que a gente pode estar correndo Sim. esse mesmo risco de transformar a um filho, vou chamar de Leila, um filho meu de Leilinha, né? A Sim. Leilinha que não teve isso, a Leila mãe vai dar para uma Leilinha. E quem disse? Aí eu continuo não enxergando meu filho, porque eu Claro. vou passar para ele o que a Leilinha, naquele tempo, naquele momento, ela precisou. Então, e hoje? E hoje, nessa relação? É o quanto tem de entrega para ouvir, estar com a outra pessoa. Mas Perfeito. é muito maravilhoso tudo isso que você está fazendo a gente refletir, Natúcia. Que bom! Eu fico feliz que você tenha ressaltado, Leila, dentro disso tudo de lindo que você disse até aqui, que nós não estamos atribuindo o brincar livre a uma desvinculação afetiva do adulto ou uma desresponsabilização do adulto para ficar livre o adulto desta criança. Não. Uhum. O adulto que tem um filho não estará livre. É uma tarefa árdua, educar dá trabalho e tem muito pai e mãe que está com preguiça de fazer a sua função. E dentre o grande trabalho é estabelecimento de limites, que nós Uhum. podemos agendar um dia uma live para falar de limites, né? Que as É crianças legal. então, assim, o cuidar de uma criança desde que ela nasce, ofertar essa segurança afetiva, o vínculo, esse olhar que supõe a humanidade dessa criança, que supõe necessidades e busca atender. Será que está com fome? Será que está com frio? Será que está com a fraldinha cheia? Isso é supor humanidade a essa criança e humanizá-la.
Depois, fez uma doencinha, uma febrinha, tô lá cuidando, pensando na nutrição dela, pensando na roupinha que precisa comprar, que tá curta, que tá pequena, e da comida que ela gosta, que ela não gosta, como que tá. Os relacionamentos. Então, esse tipo de cuidado que a gente vai dedicando a uma criança é o que ela precisa para se desenvolver bem. Agora, o que tem de pai e mãe, educadores que estão atuando como recreadores e animadores, mas estão desocupados da função de maternar e paternar, que estão negligenciando suas responsabilidades e acham que estão fazendo a tarefa principal. Não, o brincar é secundário para você. Para você, o que você precisa fazer é garantir as condições necessárias ao desenvolvimento saudável para essa criança. Um bom ambiente emocional, um bom ambiente social, que isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com relacionamentos significativos. Essa criança ter acesso a gente boa, se não for a família de origem, que seja a família de amigos, que ela cresça envolta de amor, de afetos, outros que não só Deus. Tem gente que cria a criança dentro de uma bolha e não está garantindo a ela ambiência de mundo, socialização para do ambiente escolar, claro. Então é essa a nossa grande responsabilidade como pai e mãe. Que a gente não se desvie, não se distraia tentando cumprir papel de brincar. Aí, outra coisa, Leila, que eu quero deixar aqui, que eu sei que eu posso continuar falando disso por horas, mas o nosso tempo está acabando. Eu quero, se puder fechar com isso, que nós estamos aqui como pessoas adultas, que estamos disponíveis também a cuidar dos adultos, né? Eu faço o trabalho de orientação familiar, depois de toda a formação em transpessoal que eu tive, transformei isso também num trabalho de orientar as famílias da escola ou pessoas de fora. Então, eu atuo, né, nesse campo terapêutico. Você atua aí como psicóloga para que os pais e mães e também os professores deem conta de uma proposta dessa de educação. Nós precisamos de autocuidado. Sem a gente estar brincando com a nossa brincadeira em dia. Eu, por exemplo, brinco no CrossFit, Leila. Todo dia vou lá incrível! Eu vejo você. Crossfiteira. Tem gente que brinca na caminhada, no pilates. O exercício físico para o adulto é o grande campo do brincar. É essa atividade que não é produtiva em si, que não seja de autorregulação, de produção do nosso prazer interno. Então, você precisa garantir que você esteja acessando isso para você deixar a sua criança brincar em paz. Né? Então, estar com os bons relacionamentos cultivados, isso é muito importante também, para você olhar para sua criança se relacionando bem e falar, olha, que legal. Então, esse campo do autocuidado e da autoeducação são indispensáveis ao bom desenvolvimento das crianças. Isso. Tá? Então, sem isso, nós não vamos muito longe. Porque senão eu tenho um impedimento, se eu tenho um impedimento comigo, eu não vou estar livre para estar com a outra pessoa. Mas me fala assim, deixa a sua última, você falou bastante disso, deixa essa última recomendação, lembrando que a Natúcia vai estar conosco dia 29, a semana que vem, quem vem conosco é a Andréia, a doutora Andréia Zen. Delícia! E ela vai falar sobre o verdadeiro descanso para a sua saúde mental, que também tem a nossa linha de transpessoal, antroposófica, e que ela está atendendo muitas crianças, muitos adolescentes com esse distúrbio de atenção seríssimo, seríssimo. Por isso, o que você nos trouxe é um presente, assim, é um brinde. Então, deixa suas palavras aí finais para a gente ir fechando o nosso encontro. Ai, que delícia! Que bom, é muito bom conversar com você sempre, com vocês todos que estão aqui acompanhando. A gente ficou num papo tão delícia e várias pessoas foram colocando aqui comentários para a gente dar uma lidinha juntas. Mas o que eu gostaria de deixar assim como fundamental, como uma inspiração a todas as pessoas que nos assistiram aqui ao vivo, que nos assistirão depois, é que a gente consiga recuperar o brincar das nossas crianças, o brincar como essência de vitalidade, como sinal de vitalidade e como fonte de vitalidade para a saúde integral das nossas crianças. E quando eu falo de crianças, eu estou falando de primeira e segunda infância,
Então, da primeira infância de 0 a 6, a segunda infância de 6 a 12. Quando elas chegam ali na pré-adolescência, elas vão mudar a relação com o brincar e elas vão começar ali em torno de 10, 11 anos, já fazem essa jornada de ir ao grupo, de ir às relações como campo principal. O brincar já não é mais a atividade principal, mas ir para a vida, encontrar um outro, para trocar, aí é o próximo campo. Mas nessa primeira e segunda infância deve ser o brincar a atividade principal da criança. Porque brincar é viver, né? Viver. Assim é, E assim brincar é é. viver. Olha, eu só te agradeço cada vez mais essa disponibilidade de fazer tanta entrega como você fez desse conhecimento, dessa prática principalmente, e de uma linguagem simples, acessível, que a gente dá para trabalhar, porque eu já não tenho filhos pequenos, mas tem netos, tem tia, tem titias, tem educadores, e que vocês possam encaminhar essa nossa live para outras pessoas, que vocês tenham essa importância para mamães, encaminhar para educadores, para famílias que precisam estar recebendo isso que a Natúcia nos ofertou. Gratidão imensa. Dia 29 nós estamos aqui, com essa construção, esse desenvolvimento da autonomia nessas crianças, que é outro problema sério em relação a tudo isso. Natúcia, muito, muito grata, muito, muito, muito obrigada. E essa nossa live vai ficar gravada no meu Instagram e da escola que eu vou pôr, né? Ótimo. Então tá bom. Gente querida, um abraço, obrigada de novo. E até a nossa dia 22 com a Andréia e dia 29 de retorno com a Natúcia. Um beijo grande para todos e até segunda-feira. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau a todos. Uma boa noite.